Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR deste 30 de março de 2020. Você acompanha a nossa programação pelas antenas parabólicas em todo o país, pelo nosso portal sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube, TVs por assinatura como a Claro TV e a NET, agora uma só também. Você acompanha outras TVs por assinatura, além da Neo TV no Brasil e também no Paraguai. A partir deste momento, você tem sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Eu começo essa edição do Agricultura BR falando de soja, isso porque a consultoria G-Rural divulgou números atualizados relacionados à colheita da oleaginosa. E os números apontam para 76% de toda a área de cultivo no Brasil já colhida. Essa safra, que deve ser recorde, superando 123 milhões de toneladas de soja, chega agora a igualar o nível que se tinha no ano passado. Até então, a colheita mais rápida foi do ano de 2019, agora iguala em 2020, é o que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Você vê aqui os números se repetindo, 76% era a colheita até a data do dia 26 de março de 2019 e 76% também é a colheita no dia 26 de março de 2020, é o que nos informa a G-Rural para a data até a última quinta-feira, dia 26, portanto, acelerou bem a colheita da soja no Brasil. E a colheita da soja nas áreas de lavoura no estado do Rio Grande do Sul atingiu neste final de semana 39%, de acordo com a Emater do Rio Grande do Sul. Esse número representa mais do que o dobro do que vinha sendo colhido até uma semana antes, número de 18%. O Rio Grande do Sul passa por uma grave crise relacionada à estiagem, relacionada à seca, que prejudica muito, tanto a produtividade quanto os resultados de produção de campo. Vamos dar uma olhada como é que vem por lá situação de colheita. Colheita até o dia 26 de março em 39%, de acordo com a Emater, e aqui não foi colhida ainda, vem nessa situação. 43% em maturação, 17% em enchimento, 1% em estágio de floração. É inegável que o Rio Grande do Sul passa por sérias dificuldades. Essa seca, essa estiagem que teve no estado do Rio Grande do Sul e que perdura, ela acaba trazendo duros impactos por conta do estresse hídrico que provoca não só na soja, mas em todas as outras culturas desenvolvidas no Rio Grande do Sul. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou na manhã desta segunda-feira vendas de 285 mil toneladas de soja para entrega na campanha 2019-2020 com destino ao México. Estados Unidos seguem vendendo algumas frações de soja. O balanço da última semana que eu trazia na quinta-feira passada mostra uma melhora bastante impressionante em relação à comercialização da oleaginosa por parte dos norte-americanos, principalmente com a China voltando a comprar dos Estados Unidos diversos tipos de produtos, comprou até milho no balanço da semana passada. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Soja em Chicago agora vem sendo negociada com ligeira alta, mais próximo ali, pouco acima da estabilidade, mas vem no campo de alta. Posição de maio, 8 dólares 83 centes mais 4 por bushel. Julho, 8 dólares 87 centes por bushel. Agosto, 8 dólares 87 centes mais 4. E a posição de setembro, a 8 dólares e 80 centes são os negócios que destacamos agora com soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada agora como é que vem a moeda norte-americana, o dólar.
O dólar vinha subindo no Brasil agora mais cedo, né? Nós tínhamos o real desvalorizando mais uma vez. Temos aqui os números mostrando uma alta de 0,83% para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,14, mais 9. São os negócios que eu trago agora em relação ao dólar aqui no Brasil. O dólar hoje vai subindo no mundo todo. Tem mais uma vez um certo nervosismo por conta da situação causada pelo coronavírus. Sigo falando agora em relação aos cenários criados por soja. Falamos aí como é que está a soja de Chicago, como é que está o dólar, mas o que é que está acontecendo? Olha só, o que nós temos observado diariamente é uma alta, uma elevação para a soja. Pode colocar ali, soja está subindo mesmo, soja sobe no porto, soja sobe no mercado interno do Brasil. E os cenários, eles vão apontando para a sequência da alta aqui no país. Quais elementos garantem essa situação? Primeiro, um fator de demanda interna e externa, mas principalmente externa. O produto nacional é muito competitivo no cenário internacional, principalmente por conta também da dólar que vem subindo. O próprio dólar faz com que o faturamento, né, a receita, tanto para as tradings quanto também para o sojicultor, melhore e melhore muito. Também tem o fator Argentina. A Argentina tem duas questões aí que fazem com que ela fique meio que fora de mercado. No momento em que os grandes importadores do mundo viriam para a América do Sul, a Argentina, ela meio que se auto-sabota. Primeira, dá para dizer que é uma sabotagem? A questão do coronavírus não, porque ninguém ia querer ter isso no seu próprio país. Mas a questão dos impostos de retenções na Argentina fez com que se tivesse uma situação distinta na Argentina mais uma vez. A outra é em relação à contenção que se tem em relação à comercialização nos portos argentinos. Há realmente uma restrição de entrada, faz com que as equipes fiquem menores. Neste momento, pode-se dizer que a Argentina tinha condição de competir com o Brasil neste momento em relação a custo, em relação às situações que seriam benéficas ali para a soja da Argentina, mas o fato é que o Brasil fica sozinho neste mercado e aí os preços da soja sobem. É por isso que eu vou mostrar agora como é que vem soja no porto brasileiro. Você acompanha comigo como é que está a soja sendo negociada. Olha só o que nós temos aqui, mercado pronto aqui para Porto, Santos e Paranaguá. Nós temos valores a R$ 102 nesta segunda-feira, 30 de março. É isso mesmo, Santos e Paranaguá trazendo valor de R$ 102, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, mostrando aí força. Os fundamentos são esses, soja deve seguir subindo. Travamento, comercialização, travamento de negócio, comercialização da soja segue com forte elevação. Não há problemas de embarque com grãos no Brasil. Nós temos apurado diariamente essa situação. O que se tem é algum nervosismo nas rodovias, porque rede de apoio para os caminhoneiros, para os motoristas, é que está complicado. E o Brasil anda sobre rodas. Não tem lugar para comer, não tem lugar para parar. Essas situações aí começaram a incomodar aí os profissionais. Mas, de linha geral, continua tendo uma operação, a chegada de caminhões e a chegada também de navios nos portos segue muito intensa. Bom, deve até ser recorde, né? O mês de março vai bater recorde de embarques fácil para a soja. Bom, eu vou continuar falando agora sobre assuntos relacionados ao mercado financeiro, principalmente dólar. Dólar hoje, como eu mostrei há pouco, sobe, vai subindo no Brasil. O dólar se valoriza mais uma vez frente a um pacote de moedas pelo mundo. O mundo está nervoso, tem motivo para isso. Eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior para saber como é que vem dólar neste momento, como é que o mercado reage. Boa tarde, Pulga. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, nós estamos acompanhando a evolução dos negócios e há uma movimentação no mercado depois que os Estados Unidos tomou a decisão, o governo americano tomou a decisão de prorrogar aí esse recolhimento nessa quarentena até o próximo dia 30 de abril. Por isso,
há uma mudança no cenário em todo o mundo, uma acomodação de novo numa outra situação, né? A economia americana vai sofrer forte abalo mesmo nos próximos dias. Por isso, o dólar vem em alta, algumas moedas perdem frente ao dólar, são países que têm forte relação com o mercado americano. Há também a expectativa de um crescimento chinês muito abaixo do que se esperava. Já há analistas apontando que lá na China o crescimento do PIB não vai passar de 1% este ano, ou seja, é uma derrocada na economia mundial. E isso provoca alteração no mercado de câmbio, às vezes sem muito sentido, né? Hoje o dólar frente ao real passou de R$ 5,17, foi a R$ 5,17 mais 32. Neste momento, a alta é menor, a alta é de 0,63%, 0,64%, opera abaixo de 5,14%. Mas vale lembrar que o dólar logo cedo esticou, foi aí a faixa de 5,1732. E por que isso ocorre? Isso ocorre por vários fatores, uma acomodação no mercado mundial. Pesa contra aí um apetite dos investidores em todo o mercado mundial a última leva de ações de classificação de risco de algumas das mais importantes agências de avaliação de risco do mundo. A Standard Poor's, por exemplo, cortou a nota do México, né? Apontou que o México não tem mais aquela segurança que teria. Isso trouxe uma acomodação no mercado. Também mudou a classificação da Colômbia, de estável para negativo. Também tirou o último grau de investimento da África do Sul. Bom, resumindo, quando os países perdem força, as negociações mudam rapidamente. E também houve um rebaixamento daquela agência Fitch, muito conhecida em todo o mundo, para a nota, a classificação de risco do Reino Unido. Veja bem, isso cai como uma bomba no mercado. Por isso, embora o cenário se mostre desafiador para todos os mercados emergentes como o Brasil, antes mesmo da abertura dos negócios desta segunda-feira, já se esperava aí um movimento bem diferente. Veja, enquanto o dólar sobe frente a algumas moedas e frente principalmente a outras moedas que não o real, há uma forte desvalorização do rand sul-africano, por exemplo, o Brasil também perde, mas nem perde tanto. E as bolsas? Bom, as bolsas na Ásia, diante de problemas na economia mundial, vieram em baixa nesta madrugada. Em compensação, nos Estados Unidos, as bolsas abriram em alta. Na Europa também operam em alta. E aqui a nossa bolsa também reage acompanhando o que ocorre lá fora, né? Alta agora na nossa bolsa de 1,39%. Mas não há motivo para comemoração, não. É que no máximo hoje nós passamos aí dos 75.400 pontos, considerando a pontuação do índice Bovespa, né? Mais ou menos o que há de alta também em outros índices em diferentes bolsas do mundo. Estamos agora com 74.450 pontos. É uma alta? É. Longe daqueles 70, 68 mil pontos que nós vimos nas semanas anteriores? Sim, mas muito distante daqueles 110, 115 mil pontos que nós tínhamos no início do ano. Portanto, há mesmo uma acomodação em todo o mercado financeiro internacional, em números, em negociações em volume muito mais baixo. Por que isso acontece? Acontece porque há negócios de oportunidade, papéis muito baratos em todas as bolsas do mundo e quem pode investir neste momento, investe nesses papéis, comprando na baixa, na espera de uma recuperação mais adiante. É o que todos esperam. Passada essa crise, teremos, lógico, alguma recuperação no mercado. Isso não ocorre rapidamente, mas deve ocorrer já no segundo semestre. Entre as ações mais negociadas no Brasil, nós temos papéis da Klabin, por exemplo, temos papéis da Suzano, que vêm em alta hoje. São empresas ligadas ao agronegócio que tiveram alguma recuperação. Em compensação, entre as mais negociadas, a Petrobras tem uma alta, mas é uma alta tímida, né? Quanto sobe a Petrobras agora? A Petrobras recupera parte das perdas, mas sobe 0,53%, ou seja, não há altas muito acentuadas. A Vale do Rio Doce sobe um pouco mais de 3%. Eu acompanho aqui no painel. Agora veja, são oscilações que ocorrem para cima quando os valores das ações estão muito baixos. Portanto, não é também para se comemorar essa situação. O fato é que nós temos aí uma acomodação no mercado em todo o mundo, há muita especulação, expectativa de melhoria no segundo semestre, e quem pode, neste momento, compra papéis mais baratos na expectativa de uma alta lá na frente. Mas o mercado oscila demais
e nós teremos aí alguns meses de dificuldade em toda a economia mundial. Isso não fica restrito ao Brasil, tampouco aos países da América do Sul, aos países menores. Também as maiores economias do mundo devem sofrer abalos diante do que nós estamos vivendo. Essa pandemia traz realmente muitas preocupações e o número de mortos cresce em todo o mundo, preocupa governos, causa, de certo modo, um temor. É continuar mantendo a tranquilidade dentro do possível, restringir trânsito para evitar uma propagação mais rápida desse vírus. É tudo o que se pode fazer neste momento e contornando as dificuldades. Fabiano? Vamos saber agora como é que vem a situação do milho sendo desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os dados apresentados pela Emater do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer aqui primeiramente o que vem acontecendo para a safra de milho. Você acompanha comigo os dados apresentados pela Emater. Veja só que a colheita está em 65% na área do Rio Grande do Sul, sendo que o que não foi colhido ainda, 15% está em maturação, 15% em fase de enchimento, 4% em fase de floração, de acordo com os dados que foram apresentados pela publicação semanal dessa iniciativa do Rio Grande do Sul, a Emater do estado. Vamos falar agora do milho, como é que vem a sua situação em todo o país. Nesta segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, a consultoria AG Rural divulgou números em relação à soja, a milho. Você já viu que a soja vem num bom desempenho de colheita, chegou a 76%, alcançou a mesma média do ano passado. E agora vamos saber como é que vem o milho de primeira safra no país, de acordo com a AG Rural. Veja só que nós trazemos aqui os dados em relação à Centro-Sul para a segunda safra, mostrando questões de semeadura. Veja só que é praticamente conclusa essa área de cultivo do milho no centro-sul do país. Lembrando aqui que são os estados onde tem cultivo de segunda safra, chegando a 99%. Agora, traz aqui um pouco para o estúdio áreas que estão com risco, tá? Onde estão essas áreas com risco? Estão nos estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os três estados vivem uma espécie de estiagem também, não é grave como acontece no Rio Grande do Sul, evidentemente, mas é uma estiagem presente. Essa estiagem presente, ela é capaz sim de trazer reduções para as áreas de produção nesses três estados. Em específico, Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do país, e Mato Grosso do Sul, que é o quinto maior produtor de milho do país, essa situação pode trazer impacto sobre os números finais nesta safra 2019-2020 em relação à produção de milho em todo o Brasil. Vamos falar agora sobre a semeadura no estado que tem a maior produção de todo o país, que é o estado do Mato Grosso. Por lá no Mato Grosso, a situação vem muito equilibrada, vem dentro daquilo que se esperava e ela encerra acima da média, né? Os fatores ligados ao cultivo, né, tendo a colheita da soja e depois o cultivo, vem numa situação muito boa, uma das melhores dos últimos anos. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. Segundo os meteorologistas, chuvas de maiores volumes caíram principalmente no centro-norte do país. E Mato Grosso teve chuvas acima da média durante o mês de março, período em que os produtores concluíram a semeadura de milho segunda safra 2019-20. Os trabalhos a campo se encerraram dentro da normalidade, apesar de um leve atraso se comparado com a safra 2018-2019. Já a semeadura do milho ficou à frente da média dos últimos 5 anos, 0,14%. Em torno de 90% dos produtores semearam milho dentro da janela considerada ideal de plantio no estado.
informou o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Mato Grosso é o terceiro maior estado brasileiro em extensão territorial. As previsões variam muito de região para região. Para o mês de abril, ainda é muito cedo para a estimativa. A preocupação agora é com pragas. E uma ferramenta indispensável é o MIP, Manejo Integrado de Pragas, que desempenha um papel fundamental no controle de pragas e doenças nas lavouras. Dentro do manejo integrado de pragas, são utilizadas técnicas de controle de pragas que incluem produtos químicos, tratamentos culturais e controle biológico, por meio de parasitoides, predadores, nematóides, fungos, vírus e bactérias. Ele promove ganhos significativos de produtividade em várias culturas, entre as quais podemos destacar o milho. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A Agricultura BR volta aos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM, para falar agora a respeito das ações, de como que a Conab tem mantido e também o plano para manter as suas atividades e atendimento ao produtor rural brasileiro. Para falar a respeito deste assunto, eu converso mais uma vez com Walter Puga Júnior. Puga. Olha, Fabiano, a Conab agiu e agiu rápido, viu? Já na sexta-feira anunciava que iniciaria a apuração, da pesquisa de estoques privados de café em todo o país. A Companhia Nacional de Abastecimento já anunciava na sexta-feira que iniciaria os preparativos para a pesquisa dos estoques privados de café, com a senha de acesso aos produtores, distribuição de senha também para indústrias e armazenadores do produto mas já anunciava um sistema todo eletrônico mais aprimorado para facilitar a entrada desses dados. Agora, vale lembrar, as informações deverão ter como data base os estoques de 31 de março deste ano, sem incluir, no caso do café, o produto da nova safra. Os volumes são informados separadamente por unidade armazenadora, cadastrada ou não, e por tipo de café, se é arábica ou conilon. Isso na sexta-feira, mas hoje a Conab já mostrou que vai agir e vai agir rapidamente. A Conab adotou medidas de prevenção em todas as unidades para dar continuidade às suas operações. Entre essas operações, mesmo protegendo seus funcionários, evitando, vamos dizer, muitos funcionários no mesmo período atuando no mesmo lugar, aquela ação de distribuição de alimentos que é feita para famílias de baixa renda, para a população de baixa renda, será continuada assim. As entregas já previstas devem garantir de forma regular o abastecimento desses grupos populacionais específicos que estão em situação de vulnerabilidade. Aliás, esse comunicado já foi feito hoje cedo pela Conab. Os empregados operam em escala de revezamento com a utilização de equipamentos de proteção individual. Mas não é só isso, não. A Conab disse que informou, na verdade, que no caso do programa de vendas de balcão, venda de milho a pequenos e médios criadores de animais, continuam em execução, também em escala de revezamento de empregados. Ou seja, produtor pequeno que precisa de milho pode sim fazer compra de balcão. Porém, não precisará mais daquele cadastro presencial. Poderá fazer tudo pelo Sistema de Cadastro Nacional dos Produtores Rurais no portal da Conab. Ou seja, não precise ir até o local onde a venda de balcão é feita. Faça sua inscrição, seus registros à distância e poderá continuar comprando no balcão milho da Conab. Aquele programa de aquisição de alimentos que apoia a comercialização de produtos da agricultura familiar e aquela política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, que garante o pagamento de subvenção a famílias extrativistas quando são vendidos abaixo do preço mínimo, também segue em operação. Portanto, não haverá alteração nos programas da Conab, que atendem notadamente os pequenos produtores e aqueles produtores que precisam de garantia de preços mínimos. Agora, o contato com os beneficiários, ou seja, entre os beneficiários e a Conab, é feito por e-mail ou por telefone.
não haverá contato direto. Com relação às informações agropecuárias, como eu disse, assim como a pesquisa do café, outras pesquisas de estoques da Conab continuam a ser feitas via internet ou via telefone. Não haverá, lógico, presença, né? Nem visitas constantes de funcionários da Conab, a não ser quando extremamente necessário. Portanto, a companhia tem tomado as medidas necessárias, não só para continuar seus programas de abastecimento da população de baixa renda, para pequenos produtores, mas também tenta, de outro lado, preservar a saúde de quem trabalha para a Conab, de servidores, né? De empregados da Conab, né? Quem está trabalhando lá. É importante porque o agronegócio não para. Alimento não pode parar, não pode ficar na prateleira. Portanto, ele precisa chegar a quem precisa. E a Conab está atuando nesse sentido. São boas notícias. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR traz em destaque agora o mercado de café. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos a arábica subindo. Nós temos posição de maio a $1, 18 centes mais 40 libra-peso. Julho, $1, 19 centes mais 20 por libra-peso. Setembro, $1, 19 centes mais 90 libra-peso. E a posição de dezembro, $1, 20 centes mais 95 por libra-peso. Boa alta para o café arábica nesse momento em Nova York, somado à recuperação do dólar. O dólar volta a subir no Brasil. Boa janela de negócios para o produtor de arábica brasileiro. Vamos trazer em destaque agora os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Olha só, posição de maio, $1.203 a tonelada, com queda de 0,49%. Julho, $1.235 tonelada, queda de 0,72%. E setembro, a $1.258 a tonelada, com recuo de 0,55%. Posição de novembro também cai 0,55%, vindo para $1.273 a tonelada. O assunto por aqui agora no Agricultura BR é a produção de feijão, como é que vem essa situação aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com Marcelo Líders, do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o IBRAF. Olha, no começo desse ano, né, nós tínhamos ali uma situação melhor nas estimativas para a produção de feijão. Se estimava, inclusive, uma elevação de 4,1%. Entretanto, alguns fatores acabaram impactando nos resultados, por enquanto, de campo. Marcelo conversa conosco a respeito deste assunto. Marcelo, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi mais uma vez. O que influenciou aí e acabou reduzindo produtividade e produção de feijão no Brasil? Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês e com os produtores. Veja só, nós tivemos um clima que foi adverso, centro-oeste e sudeste, excesso de chuvas mais recentemente, e já desde o começo do ano nós temos tido um déficit hídrico aqui na região sul, então a estiagem também prejudicou o desenvolvimento das lavouras no estado do Paraná, que é um dos estados grandes produtores, chega aí a 20%, 21% do total produzido, e aonde teve excesso de chuva que eu comentei é justamente em Minas Gerais, aonde nós temos mais 18, 19, em algumas circunstâncias até 20% da safra. Com isso, com esse impacto, nós já vínhamos prevendo, antes do coronavírus, que nós teríamos uma elevação dos preços no mês de março, abril e parte de maio. E agora isso foi agravado, logicamente, com o coronavírus. Mas em termos de expectativa de volume de produção,
nós já estamos trabalhando desde o final do mês de janeiro com uma diminuição da produção esse ano em relação ao ano passado, em função dos bons preços da soja e do milho e também desses problemas climáticos que nós tivemos recentemente. E eu tenho dito aqui no Canal do Boi o seguinte: o agro não para e o Brasil não pode parar. E o pessoal tem trabalhado no campo. A crise causada pelo coronavírus chegou a trazer algum tipo de impacto no trabalho com a produção de feijão? Olha, vamos começar pelos grandes centros onde estão as indústrias, o processamento. Tem havido dificuldade em termos de, no primeiro momento, a dificuldade de fazer chegar os funcionários, os trabalhadores, colaboradores da empresa até o local de trabalho. Há um receio geral das pessoas, em comparecer lá na empresa e, enfim, fazer o trabalho, ainda que as empresas tenham buscado dar toda a segurança para esses colaboradores, ou seja, todas as recomendações do Ministério da Saúde têm sido levadas em consideração. Então, esse foi o primeiro impacto. Um segundo impacto na indústria, agora, foi a questão aí da demanda. De uma hora para outra, a demanda aumentou muito e rapidamente. Então, nós estávamos num período, como eu comentei, em que teríamos um déficit de oferta durante o mês de março, e aparece essa demanda aumentada, naquela corrida das pessoas nos supermercados e, obviamente, a pessoa que vai a um supermercado para enfrentar uma quarentena, coisa que nunca aconteceu na vida, ela acaba não tendo certeza do que ela vai levar. E ela leva produtos básicos, obviamente. Houve uma pressão sobre os preços, dispararam os preços aí nas prateleiras. Alguns supermercados aumentaram os preços acima até daquilo que aumentou no campo. Houve um aumento de 30% a 50%, dependendo da região, no campo, Então, agora, nesse momento, há uma apreensão por parte das empresas, das empacotadoras e processadoras, quanto à reposição de embalagens, Você tem aí um just in time, você precisa estar recebendo a embalagem, despachando a embalagem, existem enfim, manutenção das máquinas e não tem sido muito fácil fazer com que as coisas funcionem normalmente nesse segmento. Lá no produtor, o que acontece? O produtor já tinha o seu planejamento, vem executando o seu planejamento, mas agora também preocupado com o prosseguimento dessa quarentena. Até quando vai? Até quando vão ficar com a dificuldade, inclusive, de transitar? Então, a gente viu nas últimas 48 horas a busca de se facilitar o trânsito das pessoas, começa a se aclarar exatamente o que e como fazer essa quarentena. Mas nós não temos a mínima dúvida de que haverá impactos, e impactos negativos, se persistir mais alguns dias a quarentena ampla, geral e restrita, como a gente está vendo em alguns lugares. Marcelo, para encerrar, tá? Você falou a respeito de alguns fatores aí em relação ao impacto do coronavírus, E você falou que houve um aumento de demanda, Os produtos que são comercializados no supermercado, que são para uso dentro das casas do brasileiro, não tenho dúvida, aumentou tudo, pessoal. Comprava para um mês, está comprando às vezes para mais, ou comprava para semana, para 15 dias, está comprando para mais tempo. Em relação ao fator de comercialização, nós temos visto e acompanhado aqui no Canal do Boi que o efeito coronavírus sobre alguns produtos, aí eu destaco soja, milho, café arábica e até mesmo boi magro, trouxe uma situação extremamente positiva. Para o feijão, é claro que a gente não tem no Brasil tanto feijão, o feijão é muito consumido internamente, mas o coronavírus já aumentou a demanda interna. Isso trouxe melhores valores ou uma antecipação de comercialização do feijão no Brasil? O feijão carioca, que é o feijão que é produzido no Brasil e para o Brasil, não é exportado, ele já teve uma alta aí de 30% a 50%. O feijão preto teve uma alta ao redor aí de 20%, 25%. Agora, o impacto maior que nós entendemos que vai acontecer é por conta daquilo que vem acontecendo já desde o final do ano passado pelo mundo afora. As safras, que são colhidas uma vez por ano no hemisfério norte, que é ali por volta de agosto, setembro, outubro, elas tiveram uma quebra importante no hemisfério norte. Então, nós já esperávamos uma demanda maior para esse ano a partir do mês de maio.
nós estamos entendendo que os feijões exportáveis, os feijões como o mung, como o feijão calpi, né, aquele calpi do Mato Grosso que é plantado lá, o feijão vermelho, o feijão rajado e até mesmo o feijão preto, durante o ano eles vão refletir essa demanda lá fora, que já haveria por conta da quebra que aconteceu no Hemisfério Norte, agora ainda somado aí assim o efeito do coronavírus. O que se espera do efeito do coronavírus? Num primeiro momento, as instituições que estudam mercados e a reação do consumidor entendem que o consumidor vai buscar cada vez mais, já havia uma tendência para isso, alimentos saudáveis, alimentos pouco processados. Então, o consumo de feijão, citando como exemplo apenas Estados Unidos, que entre 2017 e 2019 aumentou em 30%, o consumo per capita, tendem a aumentar mais rapidamente. Na Europa, por exemplo, que durante anos teve uma queda, agora ele começa a reagir. Então, isso vai ser potencializado por esse momento pós-pandemia, em que as pessoas vão tomar muito mais cuidado com aquilo que ingerem. Tá certo, Marcelo. Marcelo, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado pela participação. Sempre um prazer, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, falamos aí sobre mercado de feijão aqui no Brasil, produção, demanda e também os efeitos do coronavírus. O setor de alimentos divulgou recentemente levantamentos que mostram que as cadeias de produção seguem com tranquilidade também de suprimento. Para saber um pouco mais a respeito deste assunto, até saber se existe algum tipo de ameaça sobre esse aspecto, nós trazemos, agora você está acompanhando diariamente, a participação do professor Marcos Fava Neves, o doutor Agro, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, uma das maiores autoridades, mais importantes autoridades do agronegócio brasileiro. Quisemos saber dele se há algum risco e como que isso deve continuar funcionando no Brasil. No geral, as cadeias de produção e suprimento estão funcionando muito bem, né? É um privilégio do Brasil e o consumidor brasileiro está cada vez mais reconhecendo isso, o fato da gente estar sentado numa fábrica de alimentos no momento onde vimos tantas imagens de gôndolas vazias, né, nos outros países que enfrentaram essa crise. Tem um ou outro problema pontual, com interrupção de rodovia, com prefeitos ou governadores que fizeram gestos acima dos necessários, mas isso não tem prejudicado até hoje aí o abastecimento, e eu creio que não vai prejudicar. E agora você tem também algumas outras cadeias produtivas que são muito sensíveis ao setor de serviços, e como esse fechou, essas cadeias têm uma complicação adicional. Eu cito aqui flores, né, que é muito dependente de eventos, de canais de venda, vamos dizer assim, para exposições, para casamentos, e como isso veio a zero, o canal varejista não consegue absorver o problema das flores. Você tem também algumas que vão sofrer um pouco mais, como é o caso da cana, por causa do preço mais baixo do petróleo, mas as usinas estão começando a safra. Um ou outro problema com mão de obra por questões de transporte, mas no geral não acendeu sequer uma luz amarela. Enfim, eu confio que as cadeias de suprimento vão continuar abastecendo nesse momento difícil. E segundo a Associação Brasileira de Marketing Rural, apenas 13% das propriedades rurais brasileiras têm seguro agrícola, sendo para desenvolvimento de culturas ou relacionado a rebanho. Entretanto, em momentos como este que vemos relacionado ao estado do Rio Grande do Sul, onde a estiagem é extremamente forte e as perdas ainda maiores, praticamente se dobra o número de contratos de seguro rural. E esse foi o assunto de Sara Kirchhoff nessa entrevista com Everton Tedesco, especialista no assunto.
Everton Todescato, gerente comercial aí de agronegócios. Nesses períodos que a gente tem, né, de uma estiagem longa, como no Rio Grande do Sul foi vivido agora há alguns dias, sempre o assunto seguro rural ganha força, né, Everton? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara. A gente está passando nesse momento aí por uma situação bastante complicada no Rio Grande do Sul. A gente vem de dias aí sem chuva, onde a situação aí de estresse hídrico nas plantas acaba que a gente está com um número massivo de acionamentos de sinistro. No total, hoje, a gente tem 2.324 casos acionados, a grande maioria dentro do Rio Grande do Sul, principalmente da cultura da soja. E aí são nesses momentos extremos que a gente tem a real visão, sentimentos da necessidade do seguro para proteger principalmente as culturas que estão a campo e também dar força para o produtor seguir na atividade aí, porque os impactos econômicos são extremos. Everton, e nesse período que a gente está vivendo de coronavírus, né, uma pandemia de coronavírus no Brasil, com várias restrições aí de circulação, né, das pessoas poderem trabalhar, como é que vocês estão fazendo a questão da vistoria no campo, por exemplo? Veja, somado a essa situação de estresse hídrico, essa falta de chuva que acometeu principalmente o estado do Rio Grande do Sul, também uma parte de Santa Catarina, essa situação somada ao coronavírus aí, que é uma pandemia que está de forma geral em todo o planeta, nos fez tomar atitudes para que assim a gente possa estar dando apoio ao produtor nesse momento crítico. E uma das ferramentas é a utilização da tecnologia como um suporte para que a gente acabe fazendo esse atendimento dos produtores, porque os produtores estão realizando a colheita nesse momento e essa colheita está sendo acompanhada por todos os recursos tecnológicos, imagens de satélite em tempo real, que a nossa companhia, por exemplo, está utilizando para que o produtor consiga fazer essa operação no campo. Certo, Everton. E a gente tem aí uma pesquisa em mãos, foi a última pesquisa feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, mostrando que 30% dos produtores rurais têm apólice de seguro para o automóvel, por exemplo, 29% seguro de vida e somente 13% possuem seguro para a lavoura ou para o seu rebanho. Esse número ainda está muito abaixo de outros países, aí, como por exemplo os Estados Unidos, que também é um grande produtor, né? Sim, os Estados Unidos acaba sendo uma referência global pela política agrícola que os Estados Unidos têm. A gente acaba comparando também com países da Europa tradicionais, como a Espanha, que tem já um programa de seguro mais avançado, com muitos anos. Embora esse número ainda é um número bastante pequeno a nível de Brasil, mas a gente vê que nos últimos anos o trabalho que está sendo feito através do Ministério da Agricultura, com a política agrícola, com a ministra, a gente tem avançado. Então, isso se deve principalmente ao fato de ter recurso disponível para que apoie o produtor a comprar as apólices de seguro através do programa de subvenção rural. Esse recurso maior, que está estimado nesse ano de 2020 para R$1 bilhão, com certeza a gente vai ter, esse percentual vai subir bastante. Evidentemente, quando você fala de R$1 bilhão, é bastante conveniente dizer que vai dobrar o número de produtores atendidos pelo programa e esse percentual vai dobrar rapidamente. Existe demanda, a exemplo do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul nesse momento, onde os produtores têm a percepção do risco, a seca está aí, a gente acaba de passar aí também por uma situação aqui no Paraná, onde atrasou o plantio do soja lá atrás, que acaba chegando isso na cultura do milho safrinha. Essa percepção existe por parte do produtor. E também, ultimamente, quase que um assunto obrigatório aí, não somente no Brasil, mas nos países de todo o mundo, falar das mudanças climáticas. Então, essa percepção do produtor do risco, ela está aí colocada. O que ocorre é que com o maior apoio por parte dos governos, também não podemos esquecer das subvenções estaduais, caso de Paraná, São Paulo, inclusive São Paulo tem alguns municípios que têm o apoio municipal. Então, esse apoio que vem por parte governamental
faz com que o custo do seguro fique mais acessível para o produtor, ele adquirir sua apólice de seguro. Agora, o futuro vai depender, evidentemente, de mais aporte financeiro para que esse subsídio consiga alcançar um número maior de produtores. Com certeza, o que está ocorrendo na prática é que a percepção do produtor pela necessidade de um produto de seguro agrícola, ele está aumentando dia a dia. Everton, e dentro do seguro agrícola, qual que é a modalidade mais procurada na Sancor hoje? Hoje aqui no Brasil, o principal produto é o produto que garante a produtividade, embora a gente já tenha aí dentro do mercado o produto renda, que também é um produto que vem crescendo ano a ano, além dos riscos nomeados, que como o próprio nome diz, você nomeia o risco que você quer se proteger, por exemplo, um granizo, geada, etc. Mas a grande massa de contratação hoje no Brasil de seguro são os seguros que garantem a produtividade. É um produto bastante simples do produtor entender, também essa é uma característica que também deve ser levada em conta, a simplicidade dos produtos. Não adianta você ter um produto que ele tem uma fórmula que o produtor não consegue decifrar como é que ele vai ser indenizado, como é que ele vai receber esse seguro e de que forma que vai se comportar o produto durante, por exemplo, um caso extremo como esse de seca que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Everton, eu acredito que outro desafio também que seja uma reclamação dos produtores, é que os seguros muitas vezes cobrem uma necessidade que ele não tem, que ele nunca vai ter, e isso acaba sendo embutido no valor também. Então, uma personalização acaba sendo algo importante, ainda mais tendo em vista as diferenças climáticas que a gente tem dentro do próprio país, né? Sara, se a gente volta num passado recente do Brasil, a gente basicamente tinha poucas companhias que ofereciam produtos de seguro agrícola, poucas companhias, e esses produtos eram produtos baseados numa experiência não muito longa. O que ocorre? Com maior apoio governamental, com maior aplicação de recursos por parte do governo, o número de produtores que aderem ao programa aumenta, e isso, a consequência disso foi o interesse maior de companhias por operarem dentro desse segmento. Quando você aumenta a concorrência, evidentemente que evoluem os produtos. Então hoje a gente está passando por um momento onde existe uma evolução dos produtos disponíveis ao produtor. E como você bem falou, não faz sentido, por exemplo, a um produtor de soja do Mato Grosso comprar uma proteção, por exemplo, para a geada. Certo. Não faz sentido. Mas ainda hoje a gente acaba oferecendo dentro dos produtos, que são produtos que tem um formato já pré-definido, onde o produtor acaba não conseguindo sacar essa cobertura. Evidentemente que as companhias estão evoluindo seus processos e a oferta de produtos mais modernos está chegando aos produtores. Eu posso assegurar a você que nesses últimos 24 meses aí que passaram, a gente conseguiu dar um grande salto na oferta de produtos, na personalização dos produtos, porque nós temos um país que é de tamanho continental. Evidentemente, quando se tem um país desse tamanho, a gente precisa ficar atento às necessidades de cada região. Um produto que é vendido, por exemplo, lá no Pará, não pode ser o mesmo produto que é vendido dentro do Rio Grande do Sul, porque existem características climáticas, tipo de solo, totalmente diferente e também culturalmente. Então, a gente, como companhias de seguro, precisamos estar atento a essas características regionais que o Brasil nos coloca, inclusive de culturas extremamente diferentes. A gente sai, por exemplo, de uma cultura que tem no sul que é muito comum e chega, por exemplo, na Bahia, completamente diferente o tipo do risco, a cultura, evidentemente, essas características regionais que o Brasil tem. Exatamente. Muito obrigada, Everton, pela sua participação aqui conosco, viu? E um bom fim de semana aí para você. Muito obrigado, Sara. Com isso a gente encerra por aqui e devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. E a noite de hoje é da raça quarto de milha e também Paint Horse aqui pelo Canal do Boi. Isso porque nós vamos ter o tradicional leilão Max QM a partir das 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Você vai saber um pouco mais agora dessa oferta nesta entrevista realizada por Kylie Rodrigues.
Olá para você que acompanha a nossa programação. Eu trago informações de um grande leilão, é o leilão Maxcam 2020 Aras Finlândia e convidados, que acontece no próximo dia 30 de março, às 19 horas, horário de Brasília, pelo canal do Boi. Quem repassa mais informações dessa oportunidade de negócio é o Milquiades Albuquerque, que é assessor do leilão. Obrigado pela sua participação, Milquiades. Eu que agradeço e é sempre um grande prazer falar desse leilão, né? Um leilão mais tradicional do Mato Grosso do Sul. São, acho que 34 anos de história que vem carregando aí o quarto de milho e o Paint Horse. Então é uma grande paixão que a gente tem, o senhor Fernando Rabelo e todos os seus convidados aí, que são os seus colaboradores, os parceiros também que ajudam nós a promover esse grande leilão. Cada ano que se passa é um novo desafio, é um novo projeto e a gente tende a acompanhar o mercado. Então, quanto mais o mercado é selecionador, o leilão também acaba sendo mais selecionador. Então, essa busca incessante por qualidade, por melhoria, por genéticas de ponta, eu acho que é tudo isso que reúne cada edição do leilão Maxcam. E aí, Milquiades, este ano um pouco diferente, o leilão que era presencial vai ser virtual, mas sem perder aí o peso, né, de um grande evento. Devido ao momento que estamos passando, né, então teve que ter essa adaptação do nosso leilão. Mas nada que mude a estrutura desse grande evento. Um evento que tem toda a transparência, a serenidade da sua tradição, todos os animais são vistoriados pelo médico veterinário, pelo inspetor da associação, então a parte tanto física íntegra do animal é vistoriada, é diagnosticada, quanto também a parte documental. Então não vai a leilão nenhum animal que tem algum problema físico ou que tem algum agravante e nenhum problema de documento. Então essa é uma grande transparência que o leilão traz. Então o comprador, nosso comprador, ele tem a certeza que o que ele está comprando é um animal totalmente vistoriado e isento de qualquer danos. Então, para isso, ainda para consagrar muito mais isso aí, o leilão ainda dá 30 dias de seguro grátis. Então, todo animal comercializado no leilão Maxcam, após a batida do martelo, ele tem 30 dias de seguro grátis por conta do leilão, pelo valor total que ele foi comercializado. Então, garantia para o produto. Essa total garantia. A gente sabe que sempre tem um risco no embarque, desembarque. O transporte é um negócio mais melindroso. Então, assim, até mesmo a gente pensa até nesse momento. Porque você compra um sonho, você faz um projeto de todo um animal, talvez é um animal que você tem um sonho de comprar, ou vem pensando nisso há muito tempo, ou é um animal estratégico para o seu plantel. Aí você muitas vezes corre esse risco de transporte, alguma coisa assim, o animal sofrer algum acidente. Então o leilão ele dá mais essa segurança ao comprador, que dá esses 30 dias de seguro grátis. Joia, e são animais quarto de milho e Paint Horse também. Quanto ao total que estará à disposição? Nós temos essas duas grandes raças, né? O quarto de milha na sua maioria e o Paint Horse com representante com 2 lotes, mas 2 lotes excepcionais. 2 lotes de um criatório fortíssimo, uma égua importada, Paint Horse, que é a única existente no mundo. Então, de um acasalamento de um cavalo quarto de milha com a mãe Paint. É a genética forte, né, meu? Genética forte, é a égua importada, trouxe dos Estados Unidos. Hoje a única égua Paint nessa linhagem. Essa vai estar disponível ao leilão, mais uma excelente potra e outros 53 lotes que também temos aí, potras, potrancas, éguas nacionais ganhadoras, éguas comprovadas dentro de pistas. Nós temos aí um time de ganhadoras, eu acho com umas 4 ou 5 ganhadoras dentro do leilão, matrizes consagradas, potras das mais altas genéticas e as pelagens que o mercado pede. Então, a gente está um leilão bem sortido, realmente, tanto de qualidade quanto de diversidade. Qual que é a aptidão desses animais? O quarto de milha é a raça mais versátil do mundo, né? Então, assim, nós podemos ter aí dentro dessas mesmas genéticas, o leilão ele trabalha basicamente com duas tendências, que é o animal de trabalho, que serve tanto para o trabalho na fazenda, quanto para os esportes equestres. O laço comprido, que no caso, que é o nosso carro-chefe aqui do Mato Grosso do Sul, é o esporte que mais cresce dentro da associação do quarto de milha, é o laço comprido. Então, assim, temos vários animais geneticamente voltados já para o laço comprido, mas não que desabone eles a fazerem outras modalidades, também são aptos a fazer outras modalidades.
Temos um pouco de animais de velocidade, então que vão para o turf, que vão para as corridas de canchas retas, ou tambor e baliza, que são as modalidades que vai mais para o lado do cronômetro, mais do tempo. E então, assim, nós trabalhamos basicamente com esses dois direcionamentos, que é o que o nosso mercado local pede muito, mas não que nós fazemos só para o local, nós somos expoentes de genética. Então, o Mato Grosso do Sul hoje ele tem uma representatividade em genética muito grande. E isso a gente pode disseminar essa genética nossa aqui para todo o território nacional, sem sombra de dúvida. Realmente são animais que a gente vê que tem uma beleza própria, né, Melquides? Vamos falar então das condições de frete, pagamento, como que dá aí para quem vai adquirir esses animais se organizarem? O leilão é comercializado em 36 parcelas, né? Para as condições normais, são 2 à vista, 2 com 30, 2 com 60 e as outras consecutivas. Para pagamento médio, tem um desconto de 7,5% nas 18 parcelas e para pagamento à vista, temos 15% de desconto para essa comercialização. No caso de frete, a gente não consegue atender porque a gente não consegue a dimensão que nós vendemos. Eu vou dar um exemplo do ano passado, nós vendemos animais desde o Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Então fica um pouco difícil fazer essa logística e entregar o animal no tempo hábil para o cliente. Então a gente deixa à vontade do cliente, a gente acomoda esses clientes que são de fora, a gente acomoda os animais aqui próximos de Campo Grande para ficar numa rota mais fácil de transporte e daí cada um leva o seu animal para a sua propriedade. Certo. Melquides, vamos falar agora, para encerrar, o produtor que já está de olho nesse leilão, né, que vai adquirir bons animais e já quer aí tirar alguma informação, alguma dúvida? A gente tem 2 empresas leiloeiras que trabalham conosco, a Taquari Horse Leilões e a MBA Leilões. Essas 2 empresas têm todo o material do leilão, fotos, vídeos, está todos nos sites. Também temos a assessoria, tanto a minha, dos meninos do WhatsApp, o Misael, o Marcos Ferrari, está tudo nas leiloeiras. Quem entrar em contato com as leiloeiras pelo próprio site, tem os nossos telefones de acesso, pode entrar em contato a qualquer hora, qualquer dia. Nós estamos integralmente à disposição para fazer esse grande evento. Com certeza será um grande evento, assim como as outras edições também. Deixa então um convite para quem está assistindo essa entrevista. Para quem está nos assistindo, a gente convida para o dia 30 de março, às 19 horas, acompanhar nós pelo canal do Boi aí, que vai ser realmente um grande evento, como o Max Chem todo ano vem sendo realizado. Não é por virtude da gente ter tido essa mudança por virtual que vai mudar o grande show. Uma tropa muito bem selecionada, muito criteriosamente mesmo. Até tem uma sugestão do leilão do nome Max, né? É o máximo de cada criatório. Então a gente consegue trazer isso aí, pede para os nossos clientes e amigos que vêm vender conosco, trazer o que é de melhor. Então é isso que a gente tem aí para o dia 30 de março, às 19 horas, pelo canal do Boi. Visando sempre qualidade, né? Sempre. Muito obrigada, Melquides, pelas suas informações. Eu que agradeço. Fico por aqui. Outras informações estão à disposição na agenda de leilões, assim também como no nosso site. Até logo. Daí, Caio Rodrigues com Melquides, falando a respeito desse grande evento. Hoje, Max Chem é muita tradição hoje. São as raças Quarto de Milha e Paint Horse em atração aqui no canal do Boi a partir das 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Durante toda a nossa programação, vamos trazer os destaques de hoje à noite. É o canal do Boi, é o Max Chem, é o Quarto de Milha e Paint Horse aqui pela emissora do Agronegócio Nacional. E olha, para encerrar essa edição, eu trago agora os números para a soja e também para o dólar. Vamos ver como é que está o mercado. Soja vinha subindo, agora vem na estabilidade. Soja negociada em Chicago a $8,81 mais 6 por bushel. Temos ainda a posição de julho, $8,85 mais 6. Agosto vem a $8,85 mais 4. E a posição de setembro a $8,78 mais 4 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago.
Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar comercial. Nós temos dólar comercial agora na tela. A venda a R$ 5,16 mais 4. A alta neste momento para a moeda norte-americana no Brasil é de 1,12% no câmbio comercial. São as informações finais desta edição de Agricultura BR. Agricultura BR que fica por aqui, nós voltamos na terceira edição ao vivo, daqui a pouco às 16 horas, trazendo números finais aí para o mercado. E olha, para encerrar essa edição, vamos encerrar mostrando um pouco mais da raça quarto de milho, Paint Horse, Max QM, na noite de hoje aqui pelo Canal do Boi. Grande oportunidade para você que está na raça, ou nas raças, melhor dizendo, ou para você que quer fazer aquisições de animais de extrema qualidade, que serão ofertados hoje à noite. A todos uma ótima tarde e até mais!